Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. E hoje nós vamos invocar a Santíssima Trindade para começarmos a abordar um novo assunto aqui no nosso canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos iniciando uma reflexão sobre Gênesis 12 a 25. Nós já fizemos uma sobre Gênesis de 1 a 11, onde nós temos os dois relatos da criação e depois aquilo que o pessoal costuma chamar da história da maldição, de maldiz, de falar mal, onde o homem que estava junto com Deus no paraíso, de repente vai caindo e se afastando gradativamente de Deus, com as 4 histórias de Adão e Eva, Caim e Abel, dilúvio e Torre de Babel. Agora entra um novo personagem chamado Abraão. Com ele nós temos algo muito interessante. Nós temos uma mudança de perspectiva. Do homem que se afastava totalmente de Deus para um homem que começa a buscar Deus. Então Gênesis 12 até o 25 fala desse ciclo de Abraão, da história de Abraão. E começa com esse texto bíblico. Olhemos. E Yahvé disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Ou seja, Abraão, larga tudo que você tem e vem para cá. Só isso. Ah, mas para onde que eu vou? Começa a caminhar e depois a gente vai andar. E aí, essa é uma história de reaproximação do povo com Deus. Por quê? Porque nas 4 histórias anteriores, Adão e Eva, Caim e Abel, dilúvio e Torre de Babel, houve gradativamente um afastamento do homem em relação a Deus. Agora, com Abraão, começa uma reaproximação. Ou seja, Abraão, que é o improvável, ouve a voz de Deus e começa a trilhar um caminho para Deus. E aí existem aspectos importantes para nós vermos. Primeiro, quando que acontece isso? Isso acontece lá pelos anos 1850, 1800, 1900 a.C. A data é difícil de precisar. Aonde? Em Ur da Caldeia, hoje o atual Iraque. Para onde que existiam dezenas de caravanas que iam? Para o Egito. O Egito era um berço do alimento. A foz do Nilo ali, muito produtiva, produzia alimento, dava uma fome, o povo corria para lá para pegar alimento. E Abraão sai de Ur, indo para o Egito, e de repente desloca-se do Egito e vai para leste. Aonde? Vai para a terra de Canaã. O normal disso, gente, eram os clãs, um grupo de famílias, fazerem essa caminhada, esse êxodo. E Abraão faz isso com quem? Ele, Sara e o sobrinho Ló, com alguns servos, ali fala de escravos e assim por diante. Importante, com qual idade? 75 anos. Velhinho já, para aquela época mais ainda. Então, Sara, 10 anos mais nova, começa essa peregrinação. E vão para uma terra que Deus vai mostrar e faz uma promessa. A promessa já é tema para o nosso próximo estudo. E aos 75 anos, Abraão começa a caminhar ao encontro de Deus. Então vamos entender um pouquinho. Primeiro, de quando nasceu até os 75 anos, como que Abraão vivia? Gente, Abraão vivia como todos que viviam. Tinham muitos deuses, tinham muitas festas religiosas, tinha dificuldade para viver, tinha que migrar de terra por terra em busca de pastagens, de comida e assim por diante. Tinha atrito entre grupos que caminhavam e estavam disputando a mesma terra, não tinha um dono da terra, as terras eram comunais, você achava um pasto e você ficava lá. E isso tinha os atritos. O que é importante nisso tudo? Perceber que Abraão ele tem uma sede de Deus. E nessa caminhada, Abraão começa a fazer um projeto pessoal de deixar essa grande quantidade de divindades para buscar Deus, porque ele ouviu Deus e ele parte para aquilo que Deus quer.
Então aí entra um fato importante. Abraão é um homem de fé porque ele escuta a Deus. E escutando a Deus e dedicando-se depois durante toda a história dele, ele é o pai da fé. Ou seja, de Gênesis 3 a 11, onde nós vamos ter as 4 histórias gradativas do afastamento de Deus, Abraão é a volta para Deus. E Abraão, voltando para Deus, a humanidade começa a buscar e se reintegrar com Deus. E de Abraão, o primeiro patriarca, surge um povo. E esse povo, cada vez mais, vai ser o povo de Deus. Vai se identificando com Deus e Deus com o povo. E esse povo tem que ser luz para as nações. Diante disso, Abraão, cumprindo esses movimentos migratórios comuns, difere-se em algumas coisas. Primeiro, ele faz com pouca gente, somente com Sara e Ló. Segundo, ele não faz a mesma trajetória que todo mundo. Por ouvir Deus, ele faz uma nova trajetória e fazendo essa nova trajetória, ele vai ter um encontro cada vez mais pessoal com Deus. E recebe promessas, mesmo na velhice. Interessante isso. Abraão é o improvável. 75 anos de idade, estéril, Sara estéril, sem filhos. Ele recebe a promessa de ser pai de um grande povo. E aí é que está, ele acreditou. Se você, ouvindo Deus, e todos nós ouvimos Deus constantemente, não só a voz de Deus, mas Deus falando através dos outros, como que a gente se porta diante disso? A nossa fé. A gente é capaz de mudar a nossa vida para ouvir Deus? Por que Deus entrou na vida de Abraão? Deus entra na vida de Abraão porque Abraão tinha uma busca por Deus. Ele não era um homem parado. Ele era já um homem de fé, mas uma fé dentro das circunstâncias que ele tinha. Muitos deuses. E aí ele começa a trilhar um novo caminho para encontrar Deus. E existe um diálogo entre Deus e Abraão. Esse diálogo ela pode ser de várias formas. Não necessariamente você ouvindo a voz de Deus, mas você lendo a presença de Deus nos acontecimentos. E aqui dentro, no coração, na nossa mente e assim por diante. Isso são as formas de Deus falar. Hoje Deus fala muito através dos irmãos e da igreja. Quando a igreja pede alguma coisa para ajudar o bem comum, é um pedido de Deus. Em relação ao Abraão histórico, aquele Abraão de verdade, provado pela ciência, temos pouco. E em relação ao Abraão da fé, já o Abraão da fé, nós temos bastante. Porque esse aqui importa. A Bíblia não está preocupada com o Abraão histórico, provar a Abraão, mas está preocupada em falar dessa relação de fé de Abraão como pai da fé, como pai de um povo muito numeroso com Deus. E aí temos muita coisa. Importante diante disso tudo, gente, é o quê? Percebermos que depois de uma história ruim de Gênesis 3 a 11, começa uma história boa de fé, de alguém que ouve a Deus, muda os caminhos de sua vida para poder chegar e se aproximar de Deus. E às vezes, sem essas mudanças, nós não conhecemos a Deus. Abraão, ele é o improvável. Ele ouve o chamado de Deus aos 75 anos. Ele, aos 99 anos, faz a circuncisão de Ismael, que lhe nasceu quando ele tinha 86 anos. Opa! Da escrava Agar. Com 100 anos, ele vai ter o seu filho Isaque, o filho da promessa, sangue do seu sangue, com a sua esposa Sara. Depois, aos 127 anos, tem a morte de Sara. E aos 174 anos, a morte de Abraão. Claro que essas idades elas não são históricas, elas são teológicas. Necessariamente não precisam ser históricas, mas teológicas. Ou seja, Abraão era um cara que caminhava com Deus. E dessa improbabilidade toda é que surge o povo de Deus. E às vezes daquilo que é improvável surgem coisas maravilhosas. Vamos citar um pescador turrão chamado Pedro, um perseguidor dos cristãos chamado Paulo, um fanfarrão chamado Santo Agostinho, um moleque burguês
totalmente burguês, olha aí aqui, chamado São Francisco de Assis. Eu também e você também. Às vezes nós não nascemos santos, mas começamos a nos santificar no processo. E esse é o grande objetivo da história de Abraão, mostrar a reaproximação entre Deus e os homens. E aí, nos próximos estudos, nós vamos aprofundar essa relação, mostrando como que Abraão é esse elemento que volta a unir o que tinha se separado da história de Gênesis 3 a 11. Nas 4 histórias de Adão e Eva, Caim e Abel, Dilúvio e Torre de Babel. Com Abraão, aquilo que estava separado volta a estar unido. Legal, gente. Sigamos juntos por esta bela história de fé que nos anima nos dias de hoje e mostra que a santidade se consegue percorrendo o caminho. Paz e bem a todos e a todas.